Hoje a gente vai tratar do tema esperança e ecologia integral nos tempos atuais. Eu queria começar falando um pouco sobre os conceitos de esperança e de ecologia integral. Então, basicamente, a esperança seria a arte de acreditar em um futuro melhor, mesmo em situações tão incertas e tão desafiadoras. Então, seria uma expectativa otimista da vida, uma forma otimista de enxergar a vida e esperar e acreditar que existem possibilidades melhores por vir e torcer por essas possibilidades. E agora falando um pouco sobre ecologia integral. Esse conceito foi exposto pelo Papa Francisco e diz basicamente que a ideia de problemas ecológicos não são puramente problemas ecológicos, mas sim problemas diretamente influenciados pela sociedade. Então isso quer dizer que esse conceito acredita que não existe uma crise ambiental e uma crise social, mas sim uma coisa só, que seria uma crise socioambiental. Então ele fala que a saúde da natureza ela é ditada pela saúde da sociedade. E a ecologia integral, ela busca a responsabilidade coletiva e social para o bem-estar ambiental. Então, basicamente, a sociedade e a ecologia andam juntas e a forma como a gente vive em sociedade influencia diretamente nos problemas ecológicos. E agora, tendo como base essa relação entre o ser humano, a criação e os desafios sociais e ambientais que a gente enfrenta, a gente vai analisar um pouco qual a função da ética dentro desse contexto e dentro das responsabilidades sociais e ambientais que os seres humanos vivem nos dias atuais. Pensando nisso, a gente vai refletir um pouco sobre como a ética pode ajudar a enfrentar os desafios globais, como as questões ambientais e sociais que a gente vive. Um dos papéis fundamentais da ética nesse contexto é colocar a dignidade humana e a vida no centro de tudo isso, como objetivo de tudo isso, que qualquer ação ambiental ou social deve respeitar e promover a vida, evitando qualquer tipo de exclusão, exploração ou destruição, seja social ou ambiental. Outro ponto importante da ética seria a responsabilidade pelo bem comum. Então, a ideia de que cada pessoa, comunidade, governo ou empresa tem sua pequena parcela de responsabilidade, ou nem tão pequena assim, na construção de um mundo mais justo, sustentável e igual. Outro ponto importante de responsabilidade que a ética traz é a justiça entre as gerações. Isso quer dizer que as ações da geração atual, as ações feitas hoje, não podem comprometer a vida das futuras gerações. Então, cuidar do meio ambiente é um ato de amor e de responsabilidade ética e de cuidar do próximo, cuidar da humanidade como um todo. Também é importante ressaltar a mudança de mentalidade e atitude. Isso envolve deixar a ganância, o consumo exagerado, a indiferença de lado e assumir uma postura mais respeitosa, mais humilde, mais simples e de mais fraternidade, de união e de enxergar o outro e não só a si mesmo. O último tópico que a gente queria trazer dentro dessa reflexão é a integração entre ecologia e justiça social. Basicamente, em como a ética ajuda a entender que a crise ambiental está profundamente ligada à crise social. Desse jeito, a gente observa que a degradação ambiental, ela afeta principalmente os pobres. Então, a gente observa essa relação muito direta dentro das duas crises, tanto ambiental quanto social. Agora, como exemplos de aplicar essa ética na prática, a gente trouxe 4 iniciativas que abrangem a fraternidade e a ecologia integral. Então, a união da humanidade, se colocar no lugar do outro, ao mesmo tempo pensando em problemas ecológicos, problemas sociais e todas as relações que eles têm entre si. A primeira iniciativa que a gente trouxe é o projeto Saúde e Alegria, que atua com comunidades ribeirinhas no Pará, e ela integra a saúde, a cidadania e a preservação ambiental. Então, basicamente, essa iniciativa promove educação ambiental, o uso sustentável de florestas, saneamento ecológico e a geração de renda com produtos locais. É uma iniciativa que ensina a população a lidar melhor com o ambiente, com a renda e com a própria saúde da comunidade. A segunda iniciativa que a gente trouxe são as cooperativas de catadores, que se baseiam na reciclagem e dignidade. A gente trouxe como 2 exemplos a Copa Mari, de São Paulo, e a Rede Cataforte. São 2 modelos de economia solidária que promovem inclusão social, inclusão de renda e cuidado ambiental através da reciclagem. Elas vão muito além do descarte e da reciclagem de materiais, de objetos. São espaços de protagonismo e espaços para se exercer a cidadania plena. A terceira iniciativa que a gente trouxe, fazendo essa relação entre social e ambiental, é o Projeto Cisterna. É um projeto implantado por ONGs e apoiado pela Articulação do Semiárido. Ela leva a captação de água da chuva para o consumo e para a agricultura familiar de regiões mais secas, semiáridas. E dessa forma, ela une a justiça hídrica, a distribuição de água, com a resiliência climática, beneficiando milhares de famílias. A última iniciativa que a gente trouxe como exemplo é o movimento Laudato Si, que se inspira na espiritualidade franciscana e na ecologia integral. Ela atua em paróquias, dioceses e escolas, promovendo a educação ecológica para reduzir a pegada de carbono nas instituições e envolver as comunidades na luta por uma justiça climática. E como a ecologia integral começa com gestos simples de cuidado no cotidiano, a gente trouxe pequenas ações, grandes impactos, então pequenas atitudes práticas que você pode fazer no seu dia a dia para ajudar nessa crise socioambiental que a gente vive. A gente trouxe algumas ideias como reduzir o uso de plásticos descartáveis, economizar água, economizar energia no dia a dia, optar por transportes sustentáveis, bicicleta, caminhada, caronas, transporte público e separar e reciclar o lixo corretamente.
E agora, conectando a esperança com a ecologia, a gente vai falar um pouco sobre como a esperança se constrói em comunidade, que juntos nós somos agentes muito mais fortes de transformação ecológica. Então, a gente trouxe algumas ideias de como a comunidade e a solidariedade podem ajudar o meio ambiente. Dentre elas, a gente trouxe a ideia de promover hortas comunitárias e feiras agroecológicas, até realizar mutirões de limpezas em praças, em rios, em áreas verdes, apoiar também cooperativas de reciclagem e o consumo consciente, participar também de ações em escolas, igrejas, bairros voltadas à sustentabilidade e a questões sociais. Não se pode falar sobre crise socioeconômica ou crise ambiental sem tratar de assuntos políticos, então a gente também quis trazer a ação política junto com a consciência global de meio ambiente, de cuidado com o meio ambiente. E a gente queria trazer um pouco a importância de se cobrar políticas públicas de preservação e de justiça ambiental. É o nosso papel como cidadão e é uma forma de exercer a cidadania. Também apoiando projetos de leis que defendem biomas, povos originários e questões climáticas. Também é importante participar de campanhas e petições ambientais, educar-se e educar os outros a respeito da ecologia integral e da justiça social. Porque agir com esperança é lutar por um mundo justo e sustentável para todos os seres vivos. Essa é uma frase muito legal também que a gente quis trazer aqui. Conectando mais uma vez a esperança com a ecologia integral, a gente trouxe uma frase do Papa Francisco que ele diz que a esperança nos convida a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo. Então, a gente traz que a esperança verdadeira, ela nos move a cuidar da vida em todas as suas formas, sendo no meio ambiente, seja no humano, olhando para o outro, e nos faz perceber que pequenos gestos, como plantar uma árvore, educar uma criança, economizar recursos, é uma semente que se planta para um futuro melhor. Como conclusão, a gente quis trazer uma reflexão sobre como os indivíduos e as comunidades podem cultivar a esperança e a ecologia integral no seu dia a dia e no seu cotidiano. Nós sabemos que nos dias atuais é muito difícil manter a esperança, a gente se sente muito sobrecarregado diante de tantas notícias ruins, crises ambientais, crises sociais, humanas, tantos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Mas a esperança mostra que não se deve fechar os olhos para os problemas, não se deve ignorar os problemas, mas sim manter viva a esperança de acreditar numa mudança, a capacidade de acreditar numa mudança.